Amados irmãos, nós saudamos a todos com a paz que é no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Somos muito felizes porque estamos decidindo sair do ano de 2022, um ano que muitas lutas, muitas batalhas, mas também grandes vitórias, porque se estamos até aqui, o Senhor nos ajudou. Saímos de 2022 agora nesse momento adorando o nome do Senhor. E estamos adentrando daqui a aproximadamente 40 minutos, um novo ano, 2023, e decidimos todos nós juntos em comunhão adorar, adentrar esse novo ano, louvando, bendizendo e exaltando ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Sabemos que essa é a maior, essa é a melhor decisão que tomamos, porque louvar o nome do Deus vivo, que nos dá força para a nossa caminhada, nos traz a sabedoria, nos traz a direção, para que sempre possamos estar no melhor caminho das nossas vidas. Por gentileza, meus amados irmãos, já gostaria de agradecer a todos vocês que nos visitam. Nós não iremos citar aqui, porque nós temos um tempo exíguo nessa noite. Daqui a pouco nós estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. E dessa forma eu gostaria de agradecer a todos que vêm nesta noite, juntamente conosco, nossos convidados, para juntamente adorarmos, bendizermos, exaltarmos ao nome do Senhor. Por gentileza, eu peço que todos nós estejamos nos colocando de pé, sobre os nossos pés, e estejamos abrindo as nossas Bíblias Sagradas, no livro de Romanos, capítulo 5. Leremos nesta noite os versículos de 3 ao versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5. Eu gostaria de lembrar aos amados irmãos que na carta de Romanos existe um cântico chamado o Cântico da Vitória. E é interessante, amados irmãos, que se você perguntasse a condição daqueles homens e mulheres que estavam ali recebendo aquela carta, possivelmente você diria que diante do flagelo, diante das perseguições, diante de serem lançados nas arenas, nós não diríamos que eles estariam cantando o Cântico da Vitória. Mas Paulo, na profundidade do Espírito Santo e no entendimento daquilo que Deus colocou no seu coração, fala com os romanos que mesmo diante da morte, eles não estariam sendo supridos, sendo tirados do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós devemos, quando lemos essa carta, entendermos que ela é direcionada a um povo que tem sofrido por amor a Cristo, mas tem perseverado diante das dificuldades e diante das necessidades que apresentam no seu dia a dia. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 5, nos diz o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. Experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Comigo, por gentileza, curvemos as nossas frontes e entreguemos essa palavra diante do Senhor, porque sei que Deus quer falar conosco nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós adoramos a Ti. Nós Te glorificamos por essa grata oportunidade que temos de aqui reunidos adorarmos o Teu santo e glorioso nome. Nessa noite, Senhor Deus, nós pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa vir, meu Pai, nos instruir conforme aquilo que o Senhor quer, fazendo no nosso coração, Senhor Deus, que possamos ter paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, e que nesta noite, meu Senhor Deus, nós saiamos deste ano de 2022, a qual tivemos lutas, mas sabemos, meu Senhor Deus, até aqui nos ajudou
o Senhor. Te adoramos, colocamos diante do Senhor o nosso louvor, recebe a nossa adoração, é o clamor que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, meu amado irmão, minha amada irmã, tome o vosso assento. E como eu disse, nós estamos aqui diante de uma palavra que é direcionada a um povo que tem sofrido. É uma palavra direcionada a um povo que tem chorado, que tem sofrido percas materiais, mas em tudo isso eles não têm esmorecido, mas têm sido fiéis, e fiéis até a morte. E a palavra do Senhor fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós entendemos, amados irmãos, que quando o Senhor se dirige a esses amados irmãos, que não têm esmorecido da fé, mesmo diante das dificuldades, Ele mostra que até mesmo diante da tribulação, nós temos auferido bênçãos, porque a tribulação, ela produz em nossos corações, ela produz em nossas vidas algo importantíssimo, que é a paciência, porque é em meio à tribulação que nós exercitamos esse fruto espiritual. É na tribulação que nós exercitamos a paciência, esperando não em nós, mas tendo fé verdadeiramente naquele Deus que é maravilhoso e pode nos dar força. Eu gostaria de lembrar os irmãos que esses irmãos romanos eram aqueles que, quando eram encontrados louvando ao nome do Senhor, eles aceitavam o nome do Senhor Jesus, não como hoje. Hoje muitas pessoas aceitam o nome do Senhor Jesus Cristo esperando os bens materiais, quem sabe uma casa, um carro, ou outras coisas mais que desejam na sua vida. Mas a única coisa que lhes era prometida era a vida eterna, e que se o homem mal descobrissem que eles estavam louvando a Jesus Cristo, eles seriam jogados nas arenas. Mas as arenas, as dificuldades, os açoites, não assustavam aqueles homens e mulheres. Homens e mulheres, segundo os quais nós temos história, e sabemos que não somos dignos muitas vezes de lembrar e sermos chamados por essa direção maravilhosa, essa herança maravilhosa que Ele nos tem dado. Mas nos dá orgulho de saber que mesmo diante dos problemas, eles ali estavam morrendo, mas estavam adorando, glorificando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, esses amados irmãos romanos começam a entender que mesmo diante da tribulação, existe uma bênção de Deus para as suas vidas. E eu quero, amados irmãos, que nós entendamos nessa noite. Nós passamos o ano de 2022. Muitas vezes você pode estar lembrando das dificuldades que ocorreram. Muitas vezes você pode estar lembrando dos dissabores que muitas vezes ocorreram na sua vida. Mas eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e será o mesmo eternamente. Os psicólogos, psicoterapeutas, os estudantes da psicologia e da psique humana dizem que no século passado nós tivemos um grande surto chamado o surto do estresse. E neste século 21, a qual nós estamos vivendo, nós temos um grande surto na humanidade conhecida como uma doença chamada depressão. E os psicólogos dizem que o estresse é o excesso das tarefas que nós temos que fazer no presente. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com aquilo que os rodeiam, com o seu trabalho, com o seu estudo, com as suas necessidades. Isso necessariamente se desemboca, isso necessariamente acarreta o estresse na vida do homem e na vida da mulher. Tanto que, em tempos atrás, se nós fizéssemos uma
apanhado das pessoas que têm problemas cardíacos advindos do estresse, nós veríamos, num passado distante, que o número de homens que estão diretamente relacionados ao serviço teria problemas cardíacos muito maiores. E quando nós vamos observando as mulheres chegando no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, nós vamos observando que essas doenças cardíacas se distribuem, não respeitando a questão de sexo. Então nós observamos que as doenças vão se somatizando, e aquilo que aparentemente era apenas material, e aparentemente afetava apenas o espiritual, passa a afetar o corpo e a saúde do homem e da mulher. Nós vamos observando, amados irmãos, que as pessoas também não passam apenas a se preocupar com o presente, mas passam a ter um grande mal chamado ansiedade. A ansiedade enquanto estresse é o excesso do presente, excesso da preocupação com as coisas que se encontram no presente. A ansiedade é um excesso do futuro. Um excesso de preocupações daquilo que pode ocorrer, ou aquilo que não vai ocorrer, ou aquilo que eu posso fazer, ou que eu não posso fazer. Mas os homens não entendem que existem coisas que sim estão nas nossas mãos e que devemos fazer, mas existem outras coisas que estão fora do nosso aspecto de força, e nessa nós entendemos e devemos entender que devemos entregar diante do Senhor. Então nós observamos homens e mulheres com ansiedade, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. E quando as pessoas lembram dos seus problemas, quando as pessoas lembram das suas dificuldades, das coisas que te marcaram negativamente no passado, a falta de alguém, a falta de uma pessoa, excesso de pensamentos no passado, nós observamos a depressão ali surgindo no coração do homem. Mas, amados irmãos, nós temos a palavra do Senhor para as nossas vidas. E nós observamos lá do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Quando o Senhor Jesus Cristo, diante das questões que os homens colocam diante dele, as preocupações das coisas que se passaram, as preocupações do presente e as preocupações do porvir, ele chega para aqueles homens e fala o seguinte: não andeis ansiosos, porque o vosso Pai, Ele cuida de vós. Não andeis ansiosos, porque o seu Senhor é maravilhoso e tem cuidado da vossa vida. O que nós queremos entender, amados irmãos, eu quero que nós estejamos saindo daqui desta noite entendendo, se até agora nós estivemos de alguma forma afetados pelo estresse, pela depressão e pela ansiedade, eu quero que nesta noite você entregue a sua vida, o seu caminho e o seu viver diante do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você passa a entregar e entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, as coisas que se passaram, as coisas que virão e o presente não mais te afetarão, porque você terá força, você será fortalecido e você vai poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. As dificuldades podem vir, as guerras podem se manifestar, sim, mas quando você confia no Senhor, você fica como esses homens e essas mulheres de Roma, que mesmo diante da dificuldade e da tribulação, outra coisa não botava dos seus corações, senão a paciência. E diante dessa paciência que nós encontramos, nós temos no Senhor Jesus Cristo, essa paciência nos traz ao longo do tempo uma coisa que muitas vezes os jovens desejam, tem toda a força, toda a condição, mas nós encontramos naqueles que têm mais idade, naqueles que são nossos decanos, que é a experiência. É importante, amados irmãos, nós entendermos que diante das lutas, diante das guerras e diante das dificuldades, a paciência, quando se aflora, nós
passamos a oferir, passamos a ganhar experiências. E essa experiência na nossa vida nos faz ter esperança, não em nós, mas no Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, eu quero que você saia nessa noite, entendendo que se você teve dificuldades em 2022, nesse ano de 2023, o Senhor Jesus Cristo quer estar do seu lado. Se você teve problemas no ano de 2022, neste ano de 2023, o nosso amado Senhor Jesus Cristo quer te sustentar nas suas mãos. Eu lembro de uma história que há muito me foi contada, de uma tribo que era da América do Norte e que muito demonstra o cuidado do Senhor para as nossas vidas. Naquela tribo existia um rito de passagem da juventude para a fase adulta. E todo jovem que se sentia capaz, ele era levado pelo seu pai, mata adentro, montanhas adentro, num lugar ermo. E o grande desafio para aquele jovem, o grande desafio para aquela pessoa que queria se mostrar adulta, é que ele deveria passar uma noite inteira, parado em um local, em uma pedra, e ali o pai daquele jovem que queria ser adulto, o colocava ali naquele lugar, e fazia como se saísse, e naquele lugar onde ele estava, ele deveria permanecer de olhos fechados durante toda a noite. E é interessante que aquele jovem ficava ali naquela pedra parado, com os olhos fechados, e à tardinha os sons começavam, de animais começavam a rodear onde ele estava. E ele ouvia o som da coruja e com certeza ele ali se assustava, ouvia o som dos animais selvagens e em um momento ele pensava em abrir os olhos e subir em cima da árvore, mas ele ali estava decidido em tornar-se algo mais do que ele seria. Interessante, amados irmãos, que aquele jovem passava a noite toda com os olhos cerrados, morrendo de medo, pensando que a qualquer momento um daqueles animais que o rodeava poderia ali a qualquer momento lançar mão da sua vida. E ele só poderia abrir os seus olhos nos primeiros raios da manhã. É interessante, amados irmãos, que durante toda aquela noite de tribulação, toda aquela noite de dificuldades, raiando os primeiros raios do sol, aquele jovem abria os seus olhos. E pensando que não existia, não havia ninguém do seu lado, quando ele olhava logo à sua frente, tomando conta, velando dele a noite toda, estava o seu pai, que nunca tinha o deixado sozinho. Eu quero que você entenda, meu amado irmão, que neste ano de 2023, se você aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, se você aceitar o nosso Deus no seu coração, e se você tiver força para estar nesse caminho, muitas vezes a palavra fala que o inimigo, o adversário, ele vai ao nosso redor como um leão bramando, desejando nos consumir. Mas nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo estará no nosso lado, estará ao seu lado, te libertando, te tirando de todo mal, de toda dificuldade, de toda seta inflamada lançada pelo maligno. E nós temos certeza que naquele grandioso dia, quando o Senhor Jesus Cristo virá, Ele vai nos contar histórias de tantas dificuldades e tantos livramentos, que um dia Ele nos deu nesta vida e neste lugar. Muitas vezes coisas que nós nem soubemos que aconteceram. A tribulação, as dificuldades trazem paciência. A paciência traz experiência. E a experiência, ela traz esperança. Essa esperança que nós temos, de que nós cantamos aqui, pode ser quando estiver na virada do ano, os fogos
aqui estourando. E esta igreja não estará mais aqui. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a algum segundo, eu não sei. Mas nós temos essa esperança. E essa esperança, ela nos faz ficar firmes. Essa esperança faz com que nós não estejamos esmorecendo, mas tenhamos força para estar adorando, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse ano de 2023, eu desejo que você compartilhe conosco dessa mesma esperança. Sei que muitas vezes a nossa grande luta, ela não se inicia com as outras pessoas, não se inicia com o mundo. A nossa grande luta, segundo a palavra de Deus, começa na nossa mente e no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, fala que a boa semente é lançada, e ela cai em vários tipos de caminho. E somos nós esses caminhos. E somos nós que vamos dizer o que essa semente vai florescer, como que ela vai florescer. E ele fala que em determinado caminho, a semente cai e as aves elas pegam essa semente. Em outros, caem em pedras, floresce rapidamente, mas o sol queima essa semente. Mas em outro lugar, onde a terra é fértil, onde o coração está aberto, onde a mente está voltada ao Senhor, essa semente ela cai. E ela produz raiz, ela cresce, ela produz fruto. E esse fruto se multiplica de 30, 60 e 100 a cada semente. Esse caminho é o seu coração. E eu gostaria que essa palavra, que é a semente do Senhor, ela pudesse ter a guarida, ela pudesse encontrar solo fértil, para que na sua vida, no seu caminho, na sua família, no seu lar, você possa ser abençoado. Por final, eu gostaria de aqui contar uma história, que eu já contei algumas vezes, mas eu acho que histórias bonitas são para ser contadas. E essa história fala de um amado irmão, a qual me mostrou muito a respeito de paciência, experiência e esperança. O nome dele se chamava Horatio Spafford. Horatio era um servo do Senhor, que tinha muitas propriedades, muitos bens nos Estados Unidos. E ele tinha uma linda família, com uma esposa e 3 filhinhas. E diz a história que esse homem, um servo piedoso, em determinado momento, enfrenta na sua cidade um grande incêndio. E ali, naquele incêndio, ele perde tudo aquilo que ele tinha. Eu lembro de Jó, e gostaria, amados irmãos, que todos nós olhássemos para a vida desse homem, porque ele perde todas as coisas que ele havia e possuía materialmente nessa terra, mas ele não maldiz, ele adora o nome do Senhor. E diz que desse incêndio ele começa novamente a trabalhar, a conquistar novas coisas, e para esparecer com a sua família, ele fala o seguinte: olha, esposa, filhas, por gentileza vocês vão à frente, nós vamos na Inglaterra, um grande pregador vai fazer uma grande mensagem, e nós iremos ali adorar o nome do Senhor. Ele manda a sua família à frente, e ele fica para resolver os negócios para ir logo depois. Amados irmãos, a história desse homem nos diz que, quando a sua família está saindo dos Estados Unidos para a Inglaterra, o barco delas bate um iceberg, e ali se afunda, todas as suas filhas morrem, só sobra a sua esposa. Quando ela chega, a esposa chega na Inglaterra, ela manda um telegrama, era o meio de comunicação na época,
dizendo: só sobrou eu. Horácio, então, ele parte para encontrar com sua esposa. E eu não imagino, amados irmãos, como deveria estar o coração daquele homem, porque a dor que existia no seu coração deveria ser muito grande. Mas ele pede uma única coisa ao capitão daquele navio. Ele pede que quando passasse ao redor daquele lugar onde as suas filhas haviam falecido, que ele pudesse estar ali, no convés, na cabine, para estar junto com o comandante. Nesse momento o comandante o chama e mostra o lugar onde ainda ali estavam os destroços do navio. E eu não sei o que eu faria, não sei o que você faria, mas este homem cantou um louvor muito conhecido que diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam que esse homem, ele me ensina que diante da maior dor que um homem pode sentir, se nós tivermos Jesus Cristo no nosso coração, se nós tivermos o Senhor verdadeiramente, entendemos que nós somos servos dEle, entendemos que as coisas não terminam aqui, mas nós temos uma eternidade para viver com Jesus Cristo. Então pode acontecer aquilo que for. Se você tiver Jesus Cristo, você será feliz com Jesus. Eu gostaria que, enquanto o grupo de louvor estivesse chegando aqui à frente, nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro deste louvor. Você, assentado mesmo onde está, curvasse a vossa fronte, para que nós possamos estar orando a Deus e colocando diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós adoramos a Ti. Agora, Senhor Deus, estaremos passando para o momento da Santa Ceia. Nós sabemos que, Senhor Jesus Cristo, o Senhor sofreu pelas nossas vidas. O Senhor, meu Senhor Deus, se entregou numa cruz. E nesse momento, diante da Santa Ceia, iremos, meu Senhor Deus, relembrar a morte e a vida do Senhor. Diante disso, nós colocamos, meu Senhor Deus, o nosso viver. E pedimos que o Senhor traga paz, para que em mesmo a tribulação nós possamos ter paciência. E dessa paciência nós possamos ter experiência. E a experiência possa nos trazer esperança. E a esperança que está no Senhor Jesus Cristo. Estende as suas mãos sobre a tua igreja. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos dá a tua direção. É o clamor que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Isso vai lá embaixo. Se paz a mais doce me deres gozar, Oh, glória a Deus. se dor a mais forte glória a Jesus. sofrer, Aleluia, Senhor. ó seja o que for, tu me fazes saber